É exercício que você quer? Então toma exercício para corrigir. Hoje é dia de corrigir exercício aqui no Puxa Língua, seu canal com aulas de português, redação e interpretação de texto, todo dia com coisa boa para você. E você já sabe que eu sou Samu Marques, seu professor particular no YouTube. Não precisa pagar professor particular não. Assiste aí o YouTube que um dia a gente monetiza e você assiste as propagandas e os próprios ricos pagam a gente as suas aulas particulares de português aí, tá bom? Deixa os ricos pagar, não fica preocupando com isso não. Olha só, nós estamos então para corrigir exercícios, são 2 aulas de correção, é do módulo R02, nosso segundo módulo de redação, que nós falamos de coesão e coerência textual, e não vou falar muita coisa não, bora para nossa correção, porque tem muita coisa para a gente corrigir, chega na vibe. É isso aí. Então, essa é a nossa primeira parte da nossa correção de exercícios. É o nosso puxa a tarefa. Você sabe que aqui quando tem correção de exercício, quando tem exercício, é puxa a tarefa. E aí, nós temos aí o nosso blocão de exercício. Você já sabe, olha só. Tem 2 formas. Ou você pode acompanhar os exercícios aí com a gente, mesmo que você não tenha feito, e aí você vai vendo a correção junto, pega o PDF que está aí embaixo na descrição do vídeo, com todos os exercícios, ou tem uma outra opção também. Qual que é a segunda opção? Você quer fazer os exercícios? Não fez ainda? Então, ó, isso, pega o PDF aí, pode fechar a aula, não tem problema. Lá no PDF você vai ver que tem o link da aula também. Você vai pegar e vai depois que você resolver os exercícios, você vem assistir a aula de correção com a gente. Pode ser? Então, da forma que você achar melhor. Se você quiser também ir corrigindo junto aqui, tá de boa também. Vamos lá ligar aqui o nosso espelhamento de tela para a gente ver. Este é o nosso PDF maroto. Você vê que tem todos os links aqui das aulas, ó. Tem todas as aulas do módulo para você pegar. E aí, para você passar o PDF para o seu amiguinho, sua amiguinha, para a pessoa poder saber onde que estão as aulas também. Tem tudo aí. E aqui embaixo tem os links das correções. É claro que o link não está aí ainda, porque eu estou fazendo a aula agora. A hora que eu subir a aula para o canal, eu vou colocar os links aí. Então, tá bom. E você já viu que são 2 partes, né? Então, 2 partes aí da nossa correção, ok? Vamos ampliar aqui então? Não é riscar não, é ampliar para a gente passar logo para a nossa correção, para nós vermos quais são os exercícios que nós vamos corrigir hoje. Olha só, o primeiro exercício aí, ele diz o seguinte: considerando o que você aprendeu sobre coesão textual referencial ou remissiva, lembrando que a coesão referencial ou remissiva é aquela coesão que você usa uma palavrinha para fazer referência a algo que já foi dito ou algo que vai ser dito ainda. Então, considerando o que você aprendeu, observe cada um dos textos a seguir e diga a qual elemento o termo destacado faz referência. Letra A. Vamos ler primeiro, depois a gente volta nas palavras. Letra A. Fui ao restaurante na hora marcada, sem esperança alguma de que ela fosse aparecer. Cheguei e parei na porta esperando por ela. Lily chegou vestida como uma rainha, poderosa, magnífica, lá estava ela, e eu mal podia acreditar. Você vê que tem 4 coisas marcadas, tem uma lá no cantinho que você olha e fala, mas está errado, não tem nada aqui, por que está marcado? Tem. Vamos começar por essa então, que está lá no comecinho. Por que está marcado aqui? Porque aí tem uma elipse. Tem uma elipse. Não tem a pessoa aí. Fui é quem? Alguém foi. Quem que é o fui? Está fazendo referência a eu. Eu fui ao restaurante na hora marcada. Então, o eu aparece só aqui no finalzinho, ó. Ele só está aparecendo aqui. Em todos os outros lugares tem elipse. Tem aqui antes do cheguei. Tá vendo? Então, ele só aparece lá no final, o eu. Então, esse aqui, esse primeiro aqui faz referência a esse eu que está aqui embaixo, ó. Aí, vai estar aparecendo para você aí agora. Eu faço aqui, tem um pequeno atraso até aparecer para você aí. Mas apareceu agora para você. Muito bem, então esse é o nosso primeiro caso. É um caso de elipse. No segundo, nós temos aqui ela e ela. Quem que é a ela? Ó, fui ao restaurante na hora marcada sem esperança alguma de que ela fosse aparecer. Cheguei e parei na porta esperando por ela.
Lili chegou vestida como uma rainha. Poderosa, magnífica, lá estava ela, e eu mal podia acreditar. Então, esse segundo aí são casos. Primeiro nós temos catáfora, porque está falando ela e o ela não apareceu ainda. O ela só vai aparecer aqui. E aqui embaixo nós temos anáfora, porque o ela já apareceu antes. Está voltando a uma coisa que já tinha aparecido. Lembrando que anáfora é antes e catáfora é o que vai vir depois, fazer referência ao que vai vir depois no texto. Capite? Muito bem. Então, tá aí para você a letra A. Vamos ver a letra B aqui. A transformação do Brasil no século XX foi gigantesca. Isso fica claro quando observamos o salto populacional que o país teve. E agora? Bom, a transformação do Brasil no século XX foi gigantesca. Isso fica claro quando observamos o salto populacional que o Brasil teve. A primeira marcação é no isso. O isso faz referência ao que fica claro? A transformação do Brasil no século XX. Isso é o que fica claro. Então, o isso faz referência à transformação do Brasil no século XX. Deixa eu conferir aqui no enunciado se está pedindo para falar se é. Não pede para falar se é anáfora, catáfora, então é só a qual termo que está fazendo referência. Mas de qualquer maneira, aí nós temos uma anáfora, né? Porque o isso está voltando para trás alguma coisa que já foi dita. Então, é uma anáfora, é algo antes. Isso fica claro quando observamos o salto populacional que o país teve. É outro caso de anáfora, desculpa. O que é o país aí nesse caso? E deixa eu ver se eu consigo apagar aqui essa marcação que eu fiz aí. O que é o país no caso? É o Brasil. Então, outro caso de anáfora. Está fazendo referência a Brasil. Lembrando que, nesse caso, é uma anáfora, mas é uma anáfora assim, com uma carinha de reiteração. Eu acho que está mais para uma reiteração até. Às vezes a anáfora e a reiteração elas se confundem nesses quesitos aí, nesses pontos, né? Porque o país, ele é uma forma de você repetir Brasil, só que sem usar a palavra Brasil, né? Então você vai usando sinônimos ou usando uma palavra mais generalista, que é país, por exemplo. Está mais para uma reiteração. Mas a gente acaba considerando também um pouquinho de catáfora porque está fazendo referência a uma coisa que já foi dita antes. Mas vamos ficar na reiteração, que é melhor. É isso aí, então. A letra B, nós temos aí o isso fazendo referência à transformação do Brasil no século XX e o país fazendo referência a Brasil. Na letra C, nós temos um texto grande, olha só. Todo dia, sua vizinha fazia-lhe uma verdadeira entrevista. Ela não suportava mais aquilo. Já não via a hora de se mudar dali, até mesmo porque nunca havia gostado daquele lugar. Jordânia trabalhava duro, economizava, esforçava-se, mas não conseguia juntar muita coisa. E o bairro, o quarteirão, a rua, a casa ia ficando cada vez mais aterrorizante. Vamos começar que tem muitas palavras. Todo dia, sua vizinha. Sua está fazendo referência a quem? Quem que é a vizinha? Não sabemos. Mas a vizinha é vizinha de quem? Sabemos. É vizinha da Jordânia. Então, sua vizinha faz referência à Jordânia. Certo? Fazia-lhe. A vizinha fazia perguntas para quem? Fazia perguntas para Jordânia também. Então, nós temos tanto o sua quanto o lhe fazendo referência à Jordânia. Certo? Ela não suportava mais aquilo. Quem é ela? Também a Jordânia. Então, o sua, o lhe e o ela faz referência à Jordânia. Certo? Todo dia, a vizinha da Jordânia fazia para a Jordânia uma verdadeira entrevista. A Jordânia não suportava mais. Então, explicadinho para você. O que é o aquilo? Ela não suportava mais aquilo. O que a Jordânia não suportava mais?
a entrevista que a sua vizinha fazia todo dia. Então, o aquilo é a entrevista que a vizinha lhe fazia. Ela não suportava mais aquilo. É a entrevista. Certo? A entrevista todo dia. Você pode considerar o aquilo como uma referência de todo dia sua vizinha fazia-lhe uma verdadeira entrevista. É isso tudo aí que ela não suporta mais. É aquilo. Muito bem. Agora nós temos aquele lugar. O que é aquele lugar? O aquele lugar ele não fica explicitamente claro. Mas lá embaixo, olha só, no final do texto nós temos aqui o bairro, o quarteirão, a rua, a casa. Esse aí é um estilo, um recurso estilístico, a gente vai ver em breve nas figuras de linguagem, que você vai indo do maior para o menor. Então, o bairro, o quarteirão, a rua, a casa. Mas é tudo para simbolizar o lugar onde ela está, o incômodo daquele lugar onde ela está. Então, vamos considerar como isso tudo aí, essa localização toda é aquele lugar. Ela não suportava nada disso, nem o bairro, nem o quarteirão, nem a rua, nem a casa. Então, ela nunca tinha gostado desse lugar aí, ok? E o próximo é igual a da letra A. Nós temos ele aqui, ó, no cantinho, eu deixei ele por último justamente porque você já sabe que é um caso de elipse. Já não via a hora de se mudar dali. Quem não via a hora de se mudar dali? A Jordânia. Então nós temos aí sua, lhe, ela e ainda essa elipse, tudo fazendo referência à Jordânia. O dali faz referência ao lugar, né? Eu acho que eu nem passei pelo dali, mas o dali é o mesmo daquele lugar. Também é o quarteirão, a rua, a casa, o bairro. Ela queria se mudar daquilo tudo ali. E nós temos também o aquilo que faz referência à situação. Todo dia sua vizinha fazia uma verdadeira entrevista, aquilo a desagradava. Então, tudo isso aí nós temos várias aí formas, né, de reiteração. Nesse caso nem tem reiteração, nós temos elipse, anáfora e catáfora. No caso da sua, do lhe, do ela, é tudo catáfora, porque a Jordânia vai vir depois. Tem uma elipse, tem o aquilo, que é uma anáfora, porque a situação já tinha vindo antes. Tem o dali, daquele lugar, que é catáfora, porque o referencial vai vir depois. Muita coisa nesse. Bora para a próxima, letra D. Ah, essa é maravilhosa. Você assistiu Big Brother 20? Você pegou essa cena, né? Eu sei que você assistiu, você gosta desse tipo de coisa. Olha só. Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc. E aí fica a dúvida, se você assistiu o Big Brother 20 e você assistiu o 21, tem que saber o que você prefere. Você prefere ser vazia ou ter um programa vazio? Ai, ai, ai! É maravilhoso, né? Altas tretas entre Rafa Kalimann e Carol Conká. Carol Conká de Kalimann. Ui! Então, vamos ver, olha só. Primeiro caso aí, você já sabe que é de elipse, já ficou claro quando tá vazio e a gente marca, é porque é elipse. Não gosto de você. Quem que não gosta? Eu não gosto, tá na primeira pessoa. Então, isso aqui faz referência, não tem aí o referencial em lugar nenhum do texto, faz referência a um eu, a primeira pessoa, a pessoa que está falando aí. Nossa, que letra horrorosa! Horrorosa. Vou tentar melhorar aqui. Faz referência a um eu. Eu não gosto de você, não sinto verdade em você. Acho, tem outra aqui, outra elipse aqui no acho, ó. Acho você sim incoerente, você está onde te convém, todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc. E aí nós temos um outro caso, que é um caso de reiteração claríssimo. E aí eu falo para você, às vezes você fica, ai meu Deus, reiteração, elipse, não sei o que, e na vida real, isso existe? Você faz isso o tempo todo. Nesse caso aí, ela não parou para pensar assim, eu vou fazer uma reiteração, que é para enfatizar bem que eu estou falando da pessoa, da pessoa, da pessoa. Mas
naturalmente saiu. Olha só, não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você incoerente, você está onde te convém. E ainda tem o outro lá, que é em todos os seus jeitos. Os seus ainda fazendo referência a você. Então tem 4 vocês numa reiteração e ainda tem um seus, que é uma anáfora aí a você. Muita coisa também. Quem diria que dava pra gente fazer uma análise assim desse monólogo de Rafa Kalimann para a nossa querida Fly no Big Brother Brasil 20? Boninho, me chama. Vamos para o próximo exercício, então. Eu nem precisava estar apagando as respostas aqui, mas não tem problema, não. Vamos para o próximo. Exercício número 2. Analise cada caso de coesão referencial existente nos trechos a seguir e diga se trata de anáfora, catáfora, elipse ou reiteração. Aí sim, no anterior era só a gente achar o referente. Nesse a gente tem que falar se é anáfora, catáfora, elipse ou reiteração e ainda tem que achar onde que está a coesão referencial. Vamos achar aqui no primeiro. O primeiro é Leonora só pensava nisto. Férias. Eu também, Leonora. Vou tirar férias agora, no fim do mês. Ai, tá chegando. Então, Leonora só pensava nisto. O nisto aqui, se você marcou ele como o termo que foi usado para fazer a coesão, você acertou. E qual tipo de coesão que é? É uma catáfora. Ele faz referência a férias, que vem depois. Certo? Na letra B, Edu corria. Edu nadava. Edu lutava. Edu jogava futebol. Edu praticava vários esportes. Então nós temos aí um caso claro de reiteração, para lembrar que é o Edu, 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 Edu. Então, ele corria, nadava, lutava, ele jogava futebol, ele praticava vários esportes, mas ele era ruim em todos. Só que aqui, ó, não tem o Edu e não tem ele, não tem nada. É um caso de elipse. Ele era ruim em todos. Edu era ruim em todos os esportes. Certo? Letra C. Desistir? Isso jamais seria uma opção. Se você marcou que o isso é o nosso elemento coesivo, acertou. E isso está fazendo referência a quê? A desistir. É uma anáfora. Certinho? Tem como eu afinar. Olha que beleza, dá para eu afinar o traço, que maravilha. Muito bom, gostei. É bom que fica mais visível para você aí, não fica tão estranho. Muito melhor. A gente vai vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Aprendi aqui que dá para eu afinar o meu traço. Exercício número 3. Leia o poema a seguir, escrito por Carlos Drummond de Andrade. Eu já falei com você que não é para confundir com Carlos Drummond de Andrade. E em seguida faça o que se pede. Poema é Poema da Necessidade. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir todos nós. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. Olha, o primeiro, né? São 2. O primeiro lugar em que ele não faz a repetição. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Outro lugar que ele não faz a repetição. Esses 2 lugares que ele não faz a repetição são lugares que ele tenta propor soluções para quebrar essa rotina. Então, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores e é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Colher as flores de que rezam velhos autores não solucionou o problema, e aí o problema se soluciona com o fim do mundo. Letra A. A quais palavras ou expressões fazem referência aos termos destacados?
Destacamos dois termos para você. Primeiro, o que, e segundo, o los. Pronomezinho aqui, oblíquo. O nome, no caso, oblíquo, é isso mesmo. Então, as flores de que rezam velhos autores? As flores das quais rezam velhos autores? Os velhos autores rezam das flores. É que eles falam, né? É preciso colher as flores de que os velhos autores falam. Então, esse que ele faz referência a flores. Tá aqui. Certinho? Depois nós temos aí, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los. É preciso não assassinar os homens. Nós temos então dois casos de anáfora. O termo foi dito, para evitar repetição, você coloca um elemento coesivo. Aí na letra B está falando o seguinte: há um caso explícito de uso da reiteração. Qual sensação o autor pretende transmitir ao leitor por uso dessa reiteração? Que é a repetição. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Ele faz essa repetição proposital para quê? Para te dar uma sensação, e se você respondeu e se você acertou, se você respondeu outra coisa, coloca nos comentários, a gente discute, tá tranquilo. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades. É um monte de necessidades sociais que a gente vai tendo ao longo da vida e que são um saco, né? A gente passa a vida toda tentando livrar dessas necessidades que a sociedade impõe em cima da gente. É preciso salvar o país, é preciso comprar isso, é preciso esquecer fulana. Então, são as obrigações sociais. É por isso que ele coloca como repetição do tanto que é exaustivo esse peso social que a gente tem sempre. Então, aí é por isso que ele faz o uso dessa reiteração. Não tem como eu pedir Drummond para me corrigir se eu estiver errado, porque, né, Drummond já não está mais entre nós. Mas é isso aí, só brincadeira mesmo para descontrair, é isso aí mesmo. Questão 121 do Enem 2013, prova amarela. Muito bem, vamos ver aí o que tem de questão do Enem. Sempre trago para você, e esse é diferente, esse material, que ele tem questão do Enem e questão de concurso. Para você que está se preparando para um concurso aí, com esperança de que vai ter concurso nesse país, depois aí, né, que vai ter estabilidade para o servidor, essa coisa toda. Olha só. Gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Olha que interessante a forma de falar, né? A palavra foi chegando através de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais. Então disseminou não só o vírus, duas palavras. O italiano influenza. Nossa, estourou meu microfone. Desculpa. E o francês grippe. O francês já tem um grippe. É, todo classudo o povo, né? Pensa que a Olimpíada classuda que vai ser a próxima em Paris. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O astro, minha pedra ametista. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, que é agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Esse texto aí é de S. Rodrigues, sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 de novembro de 2011. Para entender o trecho como uma unidade de sentido, lembra da coerência? Que você tem que fazer o seu texto virar uma unidade de sentido, por meio dos elementos coesivos e de tudo mais. Para se entender o texto como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Tudo que a gente já viu. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito, o sujeito está sendo ocultado, é qual? Vamos ver a letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.
Se você tem sujeito, você tem verbo. Vamos ver o que é o verbo aqui, ó. Nos chegou. O que nos chegou? A palavra gripe. Ficou péssima minha setinha. Meu perfeccionismo ainda me mata. Não desiste de mim, não, por favor. Na letra B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. O verbo é partiu. O que foi que partiu? A epidemia de gripe. O sujeito tá aí também, ó. Eu não vou fazer seta, não. Eu vou fazer círculo no verbo e vou grifar o sujeito, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, a palavra gripe é o sujeito ali de chegou e quem partiu da Itália foi a epidemia de gripe. Na letra C, então a gente não tem elipse do sujeito aí não. O sujeito está claro aí para você. Na letra C, o primeiro era um termo derivado do latim medieval. O verbo é era. Qual que é o sujeito? O sujeito é o primeiro. Esse o primeiro está fazendo uma coesão. Está substituindo uma outra coisa, mas não perguntou desse tipo de coesão. Perguntou de coesão por elipse, que é quando não tem. A palavra foi ocultada. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava, tem um outro verbo aqui, significava. Qual que é o sujeito do verbo significava? O primeiro era um termo do latim medieval influentia. Aqui, o sujeito, né, vai para o que? E o que é um elemento coesivo que faz referência a termo do latim medieval influentia. É muita matéria para mais para frente, porque é mais complicado. Mas o sujeito em si é a palavrinha que. Pronome relativo. O que. Agora, esse que faz referência a uma outra coisa, que é o primeiro, né? Mas tudo bem. Tem o sujeito aí que é o que. Letra D. O segundo era, tem o era de novo, apenas a forma nominal do verbo griper. O sujeito é o segundo, e o segundo também faz referência a uma coisa que já foi dita lá atrás. Então sobrou pra gente a letra E, já vamos marcar porque é a única que sobrou. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Supõe-se, já tem um verbo aqui, que fizesse referência. Supõe-se o que é suposto? Alguém supõe que... Cadê? Não tem aí um sujeito explícito aí. Ele está ocultado. Vamos voltar aqui no texto para a gente ver. Está aqui no finalzinho, ó. Agora fica claro para a gente, que agora a gente pega os referenciais. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que isso aí fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Supõe-se que falava agarrar por causa de... falava griper por causa do agarrar e por causa de ser violento, de pegar forte no corpo. Então, essa é a nossa resposta certa, é a única que não tem um sujeito explícito aí na frase que está na resposta. Legal, né, essa questão? Muito bacana. E o Enem costuma colocar esse tipo de questão para você identificar o que está em elipse, né, onde que está faltando sujeito, etc. Então, respostinha, letra E. Vamos ver a nossa próxima questão? Essa aqui foi a 4, né? Agora nós vamos para a questão número 5. Essa número 5 é muito legal. O texto é muito legal. O texto a seguir foi extraído de Dom Casmurro e os Discos Voadores. Um mashup literário escrito por Lúcio Manfredi. Mashup literário é uma mistura de enredos de livros clássicos a elementos próprios de histórias contemporâneas. E aí vem o pedido pra gente. Primeiro ele explicou o que é mashup literário, para você não ficar na dúvida. Na verdade, eu que expliquei, porque eu que botei isso aí, mas tudo bem. Em algumas partes do texto, o elemento coesivo existente foi substituído por uma lacuna. Lacuna é o espacinho que você está vendo ali, tem vários laranjinhas ali. Foi substituído por uma lacuna. Observe cada um desses espaços e preencha com um dos termos em parênteses. Não se esqueça de observar se está sendo estabelecido sentido ao texto. Então você vai analisar aqui o texto, vai completar com uma das palavrinhas e vai ver se está fazendo sentido. Vamos lá?
Capitu caminhou até a orla do mar. O mar, que até então estivera tranquilo, espelho noturno a recolher a luz da lua. E aí nós temos o espelho até então, o mar até então estava tranquilo. Vai vir então alguma coisa que não ia seguir aquela linha ali. Vamos ver, olha só. Mas, segundo ou quiçá. Quiçá seria um até mesmo. Segundo é conformidade, de acordo com. Parece que o que sobra melhor para nós aqui é o mas. Mas vamos fazer mais um pouquinho aqui na frente para a gente ver se o texto vai dar sentido, tá bom? Mas que, em suma, já que ou de repente. Mas que em suma pusera-se agitado. Em resumo, o mar se colocou agitado? Não. Mas que, já que, mas... Nossa, mas que, já que... Mas que de repente pusera-se agitado. Capitu caminhou até a orla do mar. O mar, que até então estivera tranquilo, espelho noturno a recolher a luz do dia. Mas que de repente pusera-se agitado, inquieto, as ondas turbilhonando à distância, numa linha perfeitamente reta do ponto onde Capitu, imóvel, contemplava a agitação com olhos de ressaca. Quando dentro do remoinho fez-se, e dentro do remoinho fez-se, ou em resumo, dentro do remoinho fez-se. Eu acho que o em resumo a gente pode tirar, não vai ser ele não. Temos aí um quando e um i. Vamos esperar. Dentro do remoinho fez-se uma luminosidade crescente. Quando se o sol subisse, como se o sol subisse, ou aonde se o sol subisse. Essa é óbvio, né? É como. Comparação. Como se o sol subisse das profundezas do oceano. Chegou no ponto final. Vamos voltar então e ver a outra lá que a gente ficou na dúvida. Quando, dentro do redemoinho, fez-se uma luminosidade crescente, como se o sol subisse das profundezas do oceano. E, dentro do redemoinho, fez-se uma luminosidade crescente, como se o sol subisse das profundezas do oceano. Percebe que tanto a noção de tempo quanto a noção de adição fazem sentido nesse texto? As duas fazem sentido. Por coincidência ou por curiosidade, a palavra que está no texto original é i. Opa, não apaga não. A palavra é i. Mas o quando poderia ser utilizado tranquilamente também. Não faz diferença. Os dois dão um sentido para o texto. Foi naquele momento que, dentro do redemoinho, fez-se uma luminosidade crescente. E o i também, para seguir em adição ao que foi dito antes. As duas formas poderiam ser usadas pelo autor, o autor preferiu usar o i. Então nós já matamos esse primeiro, esse aqui também, esse aqui e este aqui. Vou grifar de novo porque o meu tablet ele fez a gracinha de apagar tudo aqui. Então o primeiro é mas, o segundo é de repente, o terceiro é e, o quarto é como. Muito bem. E aí prosseguimos. E aí nós temos um outro começo de frase. Observa que nós temos aí dois casos até agora em que está no começo do período. Olha só, tem esse aqui, que é no começo, e tem esse aqui de agora, que é no começo também. Os elementos coesivos eu falei para você na aula que a gente usa muito no começo, para ir amarrando o texto ao que foi dito antes. Olha só. De repente, mas ou sem dúvida, o sol é redondo, e o que se ergueu dentre as ondas tinha a aparência achatada de dois pratos colados. Poderia ser de repente. Não. Poderia ser sem dúvida o sol é redondo? Aí sim, sem dúvida o sol é redondo, beleza. Só que, observa, o sol é redondo. Só que o que se ergueu não era redondo. Então,
falou antes, se o Sol, como se o Sol subisse das profundezas do oceano, mas o Sol é redondo e o que se ergueu não era redondo, tinha outra aparência. Para dar uma ideia de oposição. O Sol é redondo, o que se ergueu não era. Um de boca para o outro. Um disco, enfim. Um disco. Outro tracinho. Outra lacuna. Um disco. Tal e qual, pois ou mal descrevera a falecida Sancha. Será que a Sancha estava descrevendo o disco e de repente morreu? Mal ela descrevera e pá. Não. Um disco tal e qual, assim como tinha descrito a Sancha. Outro aqui, ó. Tal e qual vislumbrara tio Cosme. São pessoas que já tinham falado sobre isso. Então nós temos aí, não é acolá, não é ou, não é pois, não é mal. É tal e qual. Ele usa essa expressão para dar a comparação. É diferente do que a gente viu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí para você, ó, na tela. Olha só. Para a gente falar nesse caso aqui, de tal e qual, é de comparação. Para a gente falar de comparação, tá ali na quarta linha, conformidade, semelhança e comparação. Foi segundo, conforme, de acordo com, que está mais para o lado da conformidade. E aí vem tal qual, igualmente, como, assim como. Ele não usou o tal e qual, ele não usou o tal qual, igual está aí na folhinha para você. Ele usou o tal e qual. E se você não printou essa lista aí, printa agora. Printa para você ter sempre aí na sua mão. Muito bem. Então, tal e qual, como descrever a falecida Sancha, como vislumbrar a tio Cosme. E aí vem outro aqui no final. Por outro lado, surgido para vingá-los de todos os que haviam duvidado de suas palavras, ou era como que surgido para vingá-los de todos, ou era sobretudo surgido para vingá-los? Era como que até parecia que aquilo tinha surgido para vingar de todos os que haviam duvidado de suas palavras. Então, preenchemos aí todas as lacunas do nosso texto. Vamos ler o texto agora com tudo preenchido? Capitu caminhou até a orla do mar. O mar, que até então estivera tranquilo, espelho noturno a recolher a luz do dia, mas que de repente pusera-se agitado, inquieto, as ondas turbilhonando a distância numa linha perfeitamente reta do ponto onde Capitu, imóvel, contemplava a agitação com olhos de ressaca. E dentro do remoinho fez-se uma luminosidade crescente, como se o sol subisse das profundezas do oceano. Mas o sol é redondo e o que se ergueu dentre as ondas tinha a aparência achatada de dois pratos colados, um de boca para o outro, um disco, enfim. Um disco, tal e qual descrevera a falecida Sancha. Tal e qual vislumbrara tio Cosme. Como que surgido para vingá-los de todos os que haviam duvidado de suas palavras, entre os quais contava-me eu, ora atônito, hirto, qualquer incredulidade esquecida diante do portentoso espetáculo. Interessante, né? Usando os personagens de Dom Casmurro para fazer uma história com elementos modernos, aí com disco voador e tudo mais. Muito interessante. Procure para você ler. Eu sempre recomendo, né? Procura mesmo. E muito bem, chegando à última questão desta aula, a gente vai dividir, como eu falei para você, em duas aulas, que são muitas questões. Chegando à última desta aula, questão number 6. No texto a seguir, complete cada lacuna. Mas vamos completar a lacuna de novo. No texto a seguir, complete cada lacuna com uma palavra ou expressão que estabeleça a coesão sequencial indicada nos parênteses. Tá bom? Esse aí não tem resposta assim certa, igual tinha que era um texto lá, do autor, papapá, não. Esse aí foi eu que inventei da minha cabeça o texto. Tá bom? Então não tem certo, não. O que você usar que couber e estabelecer aí a conformidade ou a adição, tá beleza. Vamos ver então, olha só. A primeira é de conformidade. Vamos ver o que nós temos aí de conformidade, olha só. Segundo, conforme, de acordo com. Então, por exemplo, de acordo com, não vai dar, de acordo com afirmam. Vamos ver de novo então o que nós temos, olha lá.
Ah, bacana. Segundo afirmam os moradores, toda a cidade está assustada com a onda de frio intenso. Agora, então vamos. Não sei se vai ter jeito de eu escrever aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Ver se eu consigo escrever de alguma forma aqui o que que era. Ah, vai ficar grande. Segundo. Segundo, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho da letra. Aí, ó, aí deu para diminuir um pouquinho. Segundo, muito bem. Segundo afirmam os moradores, toda a cidade está assustada com a onda de frio intenso. Deixa eu mudar a cor. Eu sou chato, eu sei que eu sou chato. Desculpa, sou chato. Segundo afirmam os moradores, toda a cidade está assustada com a onda de frio intenso. Adição agora, vamos ver a adição. Por outro lado, também, ó, também dá. Tem o i também, olha só. Se a gente tem o i, para que usar também? E com o ar seco que tomou conta do município. Vamos colocar aqui o i então. E com o ar seco que tomou conta do município. Tá aí. Tá em maiúsculo, não repara não, porque né, dá muito trabalho ficar mudando isso para minúsculo. Mas eu sou chato, você sabe que eu sou chato, eu vou ter que mudar. Trem. Enquanto isso, você já vai lendo o texto aí pensando nas próximas. É professor de português tem dessas coisas. A gente quer que tudo fique certinho para não ter muita dor de cabeça aí no negócio. Então, vai, pega aí. Agora vai, ó. E que beleza. Ficou. E com o ar seco que tomou conta do município, surpresa. Vamos ver o que tem de surpresa. Surpresa, opa, tá lá no meio, ó, surpresa imprevista. De repente, inesperadamente, de súbito. Nós temos aí então algumas palavrinhas para surpresa. Vamos colocar o de repente? De repente, eu já tô, enquanto você ainda tá vendo as palavrinhas aí, eu já tô aqui colocando de repente. Então, de repente, tomou conta do município de repente. Quem conversou com a reportagem sobre o assunto foi Dona Marta. E aí vem um certeza aí. Eu acho que a gente pode até aproveitar o certeza, porque a gente vai olhar lá na nossa tabela, olha só, certeza lá embaixo, penúltima linha. Certamente, sem dúvida, inegavelmente, com toda certeza. Então a gente pode colocar com certeza. É bom que já até economiza para mim aqui para eu conseguir fazer direitinho. Com certeza. Muito bem, ó. Com certeza. Eu nunca vi uma situação dessa. Veranópolis era uma cidade acostumada a temperaturas quentes mesmo no inverno. Oposição, você já sabe. Mas, porém, todavia, no entanto, tem até uns shorts aí no canal sobre isso. Então, vamos colocar aqui. Mas, coloca aqui no lugarzinho certinho. Mas, muito bem. Olha só. Tá aí. Mas agora estamos aí com neve no chão. Nevou em Veranópolis, gente. Ou agora nós temos condição. Vamos ver lá condição. O que, que nós temos de condição? Onde é que tá? Condição. Muito bem. Tá ali, ó. Sexta linha. Sexta, isso mesmo. Se, caso, eventualmente. Então, caso esse frio permaneça, porque eu acho que se não vai dar, se esse frio permaneça, só se fosse se esse frio permanecer. Então vamos colocar assim, caso esse frio permaneça. Esse é em maiúsculo, ó. Agora eu estava corrigindo coisa errada. Caso esse frio permaneça, não vamos usar com certeza de novo, não. Vamos usar o certamente. Vamos colocar aqui certamente. Vamos centralizar para não ficar tão difícil de ler. Certamente nossos produtores rurais perderão suas plantações. Outra de adição, a gente já tem um i lá em cima, vamos colocar outro aqui. E nossa população passará por uma forte crise. Agora nós temos outra lá embaixo de adição, mas esse não vai caber o i, olha só. Quem i se assusta com o fato?
nas opções que nós temos lá de adição, olha só, nós temos por outro lado, também, também. Muito bem. Vamos colocar aqui então, também. Também. Quem também se assusta com a situação, com o fato, é o senhor Pedro, cuja filha pequena sofre de bronquite. Aqui ficou quebrado, né? Comparação. Como Dona Marta, ou assim como Dona Marta, se fala como Dona Marta fica muito feio, né? É igual aquele áudio do José Serra, como fulana, como não sei o que, ficou horrível. Então, assim como Dona Marta, vamos colocar aqui, esse é em maiúscula, assim como Dona Marta coube, muito bem. Assim como Dona Marta, ele teme pela qualidade de vida de todos. A gente ouvia falar sobre mudança do clima. Agora, de esclarecimento. Vamos ver o que tem de esclarecimento lá? Olha só. Quer dizer, isto é, ou seja, por exemplo. Vamos usar aqui então um ou seja. A gente ouvia falar sobre mudança do clima. Vamos botar um isto é, fica mais bonito, né? Isto. Não. Isto é. Muito bem, olha só, tá aí. Isto é, sobre lugares ficando mais quentes e outros ficando mais frios. Oposição. Nós podemos usar mais, porém, no entanto. Já que a gente já usou o mas, vamos usar agora um porém. Um porém aqui, ó. Porém. Muito bem, tá aqui no lugar certinho dele. Nunca imaginamos que isso aconteceria de verdade. Agora, prioridade. O que nós temos de prioridade aí? Vamos ver. Olha só, principalmente, sobretudo, antes de mais nada, acima de tudo. Acima de tudo. Ih, tem gente que usa acima de tudo aí para muita coisa. Vamos botar aqui então, acima de tudo. Vamos nos apropriar da palavra, né? Acima de tudo. Essa não vai caber direito, não. A gente põe aqui em cima de tudo, né? Ah, essa merece, essa merece. A gente põe acima de tudo, em cima de tudo. Então, acima de tudo, nos preocupamos com nossas famílias e vizinhos. Tempo, um de tempo. Tempo, estou aqui conversando com você. No momento que eu estou aqui conversando com você, minha filha está internada. Vamos ver o que nós temos de tempo, as opções aí. Tempo tá lá embaixo, antepenúltima linha, mais grossa lá, ó. Enfim, logo que, então, logo depois, imediatamente, a princípio, atualmente, enquanto. Enquanto é boa. Vamos colocar aqui então, enquanto. Enquanto. Você vê como que digita rápido? É só no. Enquanto estou aqui conversando com você, minha filha está internada. Finalidade. O que nós temos de finalidade ali? A fim de quê? Com o fim de quê? Para quê? Vamos usar o para quê? Para que não. Para que possa se tratar. Dá certo sim. Olha só que beleza. Para que possa se tratar da bronquite forte. O pior é que ela não é a única. O hospital está lotado. Aí resumo, né, para finalizar o que ele quer dizer. E como opção de resumo, o que nós temos aí? Olha só, resumo, onde é que tá? Tá lá no meio, né, um pouquinho para baixo do meio. Resumo, recapitulação e conclusão. Em síntese, em resumo, enfim, em suma. Em suma fica bonito. Eu acho que fica muito bonito em suma. Vamos colocar em suma aqui? Em suma, ninguém falaria isso numa entrevista, né? Mas tudo bem. Em suma, é uma tragédia. Poderia ser em resumo também. É uma tragédia. E aí embaixo, outra de certeza, aí já é a repórter falando. Vamos colocar inegavelmente? Vamos lá vendo certeza. Olha só, certeza. Lá a penúltima linha, inegavelmente. Sem dúvida. Sem dúvida é bonito. Gostei de sem dúvida. Vamos botar aqui sem dúvida. Sem dúvida. É muito bom, é uma situação triste. Olha só, então, completamos aqui nossas lacunas. Como eu sou chato perfeccionista, eu já falei isso com você, eu vou arrumar isso aqui para deixar o com certeza inteirinho aqui. E a gente agora vai ler como que ficou o nosso texto para ver se ficou bom. Vamos lá?
Segundo afirmam os moradores, toda a cidade está assustada com a onda de frio intenso e com o ar seco que tomou conta do município de repente. Quem conversou com a reportagem sobre o assunto foi a dona Marta. Com certeza, eu nunca vi uma situação dessa. Veranópolis era uma cidade acostumada a temperaturas quentes, mesmo no inverno, mas agora estamos aí, com neve no chão. Caso esse frio permaneça, certamente nossos produtores rurais perderão suas plantações e nossa população passará por uma forte crise. Quem também se assusta com o fato é o Sr. Pedro, cuja filha pequena sofre de bronquite. Assim como Dona Marta, ele teme pela qualidade de vida de todos. A gente ouvia falar sobre mudança do clima, isto é, aqui foi errado, ó, isto é... A gente ouvia falar sobre mudança do clima, isto é, sobre lugares ficando mais quentes e outros ficando mais frios. Porém, nunca imaginamos que isso aconteceria de verdade. Agora, acima de tudo, nos preocupamos com nossas famílias e vizinhos. Enquanto estou aqui conversando com você, minha filha está internada para que possa se tratar da bronquite forte. O pior é que ela não é a única, o hospital está lotado. Em suma, é uma tragédia. Sem dúvida, é uma situação triste para a população, mas que infelizmente já havia sido prevista pelos cientistas. Muito bem, olha que legal que a gente vai usando as palavras para dar ideia de tempo, de oposição, de tudo, e o texto fica redondinho, fica um texto coerente, fica um texto bonito. E é isso. Essas foram as 6 questões de hoje. Amanhã tem mais. Você pode também, claro, é claro que só vai aparecer na hora que o vídeo estiver publicado, mas você pode clicar no card aqui em cima, que vai aparecer aqui agora para você, que você já vai conseguir ver a próxima aula aí com o resto da correção. São questões, são 12 questões, então nesse primeiro vídeo foi de 1 a 6 e no próximo vídeo de 6 a 12, para você não ficar muito cansado, muito cansada. Espero que você tenha gostado dessa correção. Vamos encerrar a aula aqui. Deixa eu fechar meu espelhamento e vamos encerrar a aula. Bora lá. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma confusão, algum erro, alguma coisa, me avisa. Mas tá tudo certinho. Eu falo só porque às vezes eu olho aqui para a tela de gravação e aparece a notificação assim, codificação sobrecarregada. Meu Deus, vai dar tudo errado. Mas não, dá tudo certo. E se você gostou, se inscreve no canal e esteja sempre aí conosco. E se você perdeu as aulas, olha só, agora, cardzinho aqui para você assistir, mas assistir todas. Tudinho, tá bom? E a gente se vê então na próxima aula corrigindo o resto dos exercícios. Tchau, tchau.